Fala pessoal, meu nome é Davi Carvalho e esse é o MicroHelp, o canal que te ajuda na área de TI. Esse primeiro vídeo que a gente está fazendo, eu vou particionar em 3 partes, tá? Eu creio que no canal vão ter pessoas que já têm experiência na área de TI e tem pessoas que na realidade não sabem mexer, são usuários comuns, tá bom? Então, esse primeiro vídeo, que vai ser dividido, é especificamente para quê? Para melhorar a velocidade do seu PC. Então, a gente vai transformar em iniciante, intermediário e avançado. Esse primeiro vídeo, como é da parte de iniciante, vão ter ferramentas bem básicas, bem tranquilas de se mexer e que mesmo assim vão proporcionar um resultado melhor na hora de você implementar no seu computador. Ele vai funcionar tanto para o Windows 7, o Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10. Qualquer um desses Windows vai estar funcionando perfeitamente. Não vou estar abrangendo aqui o Windows XP, apesar de funcionar também, devido à quantidade de tempo que o Windows XP já perdeu o suporte. Eu creio que de repente alguns usuários ainda possuem Windows XP, mas enfim, eu vou levar em consideração de Windows 7 para cima. Fica comigo aí depois da vinheta e acompanha esse tutorial, tá bom? Pessoal, começando esse tutorial aqui, temos que entender algumas partes, tá? Não adianta, na realidade, a gente pegar e fazer modificações no computador se a gente não tiver certeza que a parte de hardware está ok. Pessoal, quando eu falo na parte de hardware, tá? Tanto para aquelas pessoas que são iniciantes na área de TI ou para aquele usuário doméstico comum que não entende nada de informática, eu estou querendo dizer as peças do computador, tá? Todos os procedimentos que eu estou passando aqui nesse tutorial, eles vão funcionar se a gente tiver 100% de certeza de que aquelas peças estejam ok. A primeira coisa que a gente vai fazer um teste, tá? Seria com relação ao nosso HD. O HD, para quem não sabe, é a peça dentro do computador que é responsável por guardar as informações. Então, todos os seus arquivos, fotos, imagens, documentos do Word, Excel, tudo isso está gravado dentro do HD. E geralmente quando o HD começa a dar um tipo de problema, você sente um problema maior no seu computador como um todo, tipo uma lentidão, travamento, essas coisas. Eu não estou dizendo que somente o HD é responsável por essas situações, existem outras peças que podem também dar esse tipo de problema. Mas como esse é um vídeo para o iniciante, a gente vai fazer um procedimento básico, que é fazer um teste para ver a saúde do seu HD. Então pessoal, a ferramenta que a gente vai usar é o Crystal Disk. Uma ferramenta bem tranquila, tá? Primeira opção, quando você escreve e digita lá no Google, a gente vai para a barra um pouquinho mais para baixo, clicar no botão Download. A gente tem a opção pacote zip, um installer, eu prefiro o zip, né? É um arquivinho zipado. A gente vai clicar e vai fazer o download dele. Assim que terminou o download, no caso eu já terminei aqui uma outra anteriormente, a gente vai clicar com o botãozinho direito em cima do arquivo que foi baixado. E a gente vai aqui na opção extrair tudo, tá? Vamos mandar extrair e ele vai extrair para a pastinha ali com o mesmo nome. Dentro dessa pasta a gente vai ter algumas opções, tá? A gente tem Disk Info 32 e Disk Info 64. Então eu não sei qual o sistema operacional que está instalado no seu computador. Para você saber qual a versão que você precisa clicar, você vai aqui no menuzinho iniciar, clica com o botão direito em cima de computador e vai em propriedades, tá? Windows 64-bit. Se por acaso você for usuário de Windows 10, você também pode clicar com o botão Windows R, escrever Ctrl, vai abrir todos os itens do painel de controle e você vai aqui nesse íconezinho chamado Sistema. Tá? Ele vai carregar a mesma tela e você vai conseguir ver aqui qual o tipo de sistema operacional, se é 32 ou 64 bits. Uma vez que a gente descobre, a gente só precisa dar 2 cliques e ele vai abrir o computador. No caso aqui, ele está aparecendo como desconhecido porque isso é uma máquina virtual. Na realidade, o que a gente quer é essa tela que eu coloquei aí. É a telinha mostrando o azul, tanto na parte da saúde do HD, quanto na parte de temperatura, tá? Existem 3 tipos de cores diferentes, tá? Azul para bom, tem o amarelo também, que diz que está em estado de dar problema, o HD, e tem o vermelho, tá? A partir do amarelo eu já aconselho já a trocar o HD.
Então, se por acaso você está começando esse vídeo agora, se você fez esse teste no Crystal Disk e já acusou o amarelo, infelizmente eu vou te aconselhar a não fazer esses procedimentos, porque provavelmente eles podem te ajudar no curto prazo, mas no longo prazo o HD ele vai dar problema, vai virar do amarelo para o vermelho e você vai ter perdido suas informações mesmo assim. Significa o amarelo que ele já está com degradação de sistema, então eu não aconselho você fazer caso seja amarelo. Se por acaso tiver a cor azul, então a gente dá prosseguimento com os outros passos. Nosso próximo passo, tá, seria a limpeza dos arquivos temporários. A gente tem 3 lugares que a gente, a princípio, isso a nível iniciante, a gente pode começar a fazer uma limpeza, tá? Primeira coisa, a gente vai no Windows Explorer, computador, tá? Se você clicar iniciar e computador, vai ser a mesma coisa. Disco local C, pasta Windows, e lá embaixo a gente vai ter um arquivo temp, tá? Se der aquela mensagem de OK, não tem problema. Você vai selecionar tudo com Ctrl A e vai mandar deletar tudo que tiver aqui. Não se preocupa, se por acaso aparecer essa mensagem, são arquivos que você ainda está usando, então você pode marcar esse quadradinho embaixo e ignorar. A outra opção que a gente vai fazer, nós vamos na pasta de temporários do usuário. Para isso, mais uma vez, a gente vai digitar Windows R e vamos digitar asterisco, temp, asterisco. Com isso, ele vai levar a gente para essa pasta aqui, dentro do seu perfil de usuário. E mesma coisa, Ctrl A para selecionar tudo e deletar. Se aparecer a mensagem, mesma situação, clica no fazer isso em todos os itens e manda ignorar. Outro lugar que a gente também tem para poder fazer a limpeza seria iniciar painel de controle. Se por acaso você tiver no Windows 10 e tiver um pouco diferente, você vai fazer aquele procedimento Windows R e vai escrever Ctrl e vai aparecer o painel de controle mesmo assim. E nós vamos procurar a opção de internet. Achando a opção de internet, tá? Vamos abrir aqui em configurações, exibir arquivos e nessa pasta a gente vai digitar Ctrl A novamente para selecionar tudo e deletar. Bom, vamos apagar tudo. Uma vez que se apague tudo, esses ícones aqui não vão sair, mas não tem problema. Uma vez que se apague tudo, só fecharmos todas as janelas que foram abertas. Próximo programinha que a gente vai usar agora para limpeza de arquivos temporários é o Clean Manager, tá? Para a gente chegar até ele, mesma combinação de tecla, Windows R, e ali na caixinha vamos escrever Clean MGR. Ele vai abrir o programinha. Aqui a gente vai ter várias opções, vamos marcar todas, vamos dar o OK e ele vai perguntar: deseja excluir os arquivos permanentemente? Vamos clicar em excluir arquivos e ele vai finalizar. Na minha máquina foi rapidinho. Tá? Provavelmente é porque é uma máquina virtual, não tem muitos arquivos, é só para poder fazer esse vídeo mesmo, mas de repente na sua máquina pode levar um tempinho, tá? Só aguardar, esperar a conclusão, ele já vai fechar a janelinha e a gente já pode partir para o próximo passo. Nesse nosso terceiro passo, nós vamos mexer com um programinha chamado msconfig. A intenção de usarmos esse programa é desabilitarmos todos aqueles programinhas que inicializam junto com o Windows. Geralmente eles estão aqui no canto inferior direito, perto do relógio, tá? Onde tem todos esses quadradinhos. No caso, na minha máquina virtual só tem um, tá? E a gente vai fazer o teste com isso mesmo. Vamos digitar Windows R, escrever msconfig, dar Enter. E nessa abazinha aqui, inicialização de programas, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês desabilitem todos os programas que estiverem aqui. Eventualmente pode ser que tenha um ou outro que você precise usar ou que você queira deixar inicializando junto com Windows, tipo Spotify, Skype ou qualquer um outro. Então você simplesmente vai deixar essa janelinha que você quer desmarcada do programa que você quer continuar que ele inicialize junto com o Windows. Agora todos os outros você pode desmarcar sem problema nenhum e dar o OK. Ele vai aparecer essa tela, é necessário reiniciar o computador. Fica a seu critério, reiniciar agora ou reiniciar depois, tá? Eu vou na realidade clicar em não mostrar e sair sem reiniciar, porque depois posteriormente eu vou reiniciar essa máquina. Então com isso, você não vai ter nenhum programa que não deveria estar inicializando junto com o seu Windows, deixando ele assim um pouquinho mais rápido. Nosso próximo passo seria fazer um pequeno ajuste e habilitar a quantidade máxima de processadores, tá? Para a gente ganhar um ganho de performance. O que isso significa? Hoje em dia, um mesmo processador ele pode ter vários threads, né? São como se fossem vários processadores em um só. Então, para a gente poder estar habilitando isso, estaríamos apertando a tecla novamente Windows R, msconfig,
E na aba de inicialização do sistema, nós vamos em opções avançadas e aqui em número de processadores, a gente marca essa opção e coloca o máximo que nós tenhamos disponível na nossa máquina. No caso, nessa máquina virtual, eu só tenho um processador, mas de acordo com essa foto que eu estou colocando na tela, nós podemos ter muitos processadores diferentes, isso vai depender da configuração da sua máquina. A minha recomendação é que você coloque sempre o máximo e logo em seguida você dê OK em tudo. E basicamente é só isso só. E você vai ter um ganhozinho de performance com relação ao seu computador. Nosso quinto passo, na realidade é uma coisa que tem algumas pessoas que preferem fazer, outras não. Eu particularmente acabo usando muito em todos os computadores que eu acabo prestando assistência, que é desabilitar os efeitos visuais e trocar o papel de parede. Para isso você vai digitar a mesma coisa, Windows R. Você vai em Control, isso vai levar a gente para o painel de controle. A gente vai procurar Sistema. Em Sistema a gente vai clicar em Configurações Avançadas do Sistema. E logo nessa parte aqui, nessa aba avançada, a gente tem um botãozinho na parte de Desempenho. Aqui em Desempenho, a minha recomendação para vocês é sempre vocês colocarem a última opção, vai desmarcar tudo. E eu sempre deixo 3 opções marcadas. Essas 2 últimas, usar fonte de tela com cantos arredondados, usar sombras subjacentes. E tem mais uma opção que não está aparecendo aqui, que é a parte de deixar como miniatura as figuras. Isso acaba sendo útil, né? Se você entrar numa pasta e ela tiver várias fotos, aí você consegue ver as miniaturas das fotos. Eu vou estar colocando daqui a pouco a tela aqui para você poder ver essa opção de miniaturas. Você vai dar OK em tudo, vai aguardar, vai dar OK e vai fechar a janela. Basicamente é só isso. Nesse sexto e último passo, nós vamos estar desabilitando os snapshots do computador. O que acontece? Toda vez que você instala um programa novo, o Windows ele cria um ponto de recuperação. Isso é para evitar que de repente você tenha um problema sério. Vamos supor que você instale um programa e ele começa a dar uns problemas no seu computador e você quer voltar no exato ponto onde ele estava antes de você instalar o programa. Então esse é um recurso bem útil, mas para o nosso último passo, nós vamos precisar estar pelo menos limpando todos os pontos que você fez até aquele momento. De repente você até hoje não formatou o seu computador e você já está com uma quantidade grande de snapshots criados no micro. Então nós vamos lá, mesma situação, Windows R, vamos digitar Ctrl, Enter, e aqui no ícone de sistemas, a gente vai estar aqui habilitando a proteção de sistema, e você vai ver que está como ativado. A gente vai nesse botãozinho de configurar, vamos clicar em desativar, aplicar, sim. Com isso ele vai desativar todos os seus pontos, todos os seus snapshots até o momento. E depois a gente vai restaurar novamente. Vamos aplicar, dar o OK. E vamos criar um ponto agora. Vamos colocar como início, por exemplo. Ele vai criar um snapshot agora, um ponto de restauração. Mas com isso a gente apagou todos os anteriores até o momento. Vamos dar OK e fechar a janela. Pessoal, o sétimo e último passo, não menos importante, mas vamos dizer que é a cereja do bolo, vamos falar sobre desfragmentação de disco, tá? O que o desfragmentador vai fazer? Ele vai organizar os seus arquivos de maneira contínua. Cada vez que a gente copia ou deleta um arquivo no nosso HD, geralmente ele coloca em lugares aleatórios. Ele não coloca seguido um atrás do outro, como 1, 2, 3, 4, 5... Uma vez que você copia os arquivos, depois você vai lá e apaga o 3, aí vai ficar um buraquinho entre um número e outro. E isso vai gerando lentidão no computador. Por quê? Porque os seus arquivos estão fragmentados. Então, o que você precisa? Fazer a desfragmentação de disco. Ah, Davi, de quanto em quanto tempo geralmente eu posso fazer? Isso vai depender da quantidade de dados que você tenha e do tipo de computador. Mas geralmente eu aconselho para os usuários, para os clientes, a cada 15 dias. Vão ter pessoas que vão falar, mas eu não preciso fazer a desfragmentação porque o meu HD é SSD. Realmente, o HD SSD, que é um tipo de HD mais novo, ele veio para poder melhorar essa questão. A gente realmente tem um ganho de velocidade bem grande. Mas existem outros programinhas que a gente também pode usar para poder estar melhorando isso em HDs SSDs, mas isso não vai ser discutido aqui nesse primeiro vídeo. Nesse daqui, a gente simplesmente vai clicar em iniciar e vamos escrever desfragmentador de disco. Clicar em desfragmentador de disco, vai abrir essa janela. A gente simplesmente vai clicar na nossa unidade de drive C
Pode ser que você tenha mais de uma unidade, pode ter drive C, drive D, drive E, então você vai repetir esse mesmo procedimento para todas as unidades que você tenha e você vai clicar em desfragmentar disco. Ele vai começar a parte da análise e no final, quando ele terminar de concluir o procedimento, ele vai aparecer o nível de fragmentação aqui. No caso, o meu HD está com 0 fragmentado, assim como todos os outros. Aí é só fechar e dar uma reiniciada no computador. Então, pessoal, com esses 7 passos eu garanto que o computador de vocês vai estar mais rápido, tá bom? Esse vídeo foi feito exclusivamente para você que não tem experiência em nada na área de TI, você é realmente usuário doméstico mesmo. Agora, se você é um iniciante na área de TI, tem um pouco de curiosidade, temos o segundo e o terceiro vídeo aqui, tá? Vou deixar na descrição do canal também, tanto para nível intermediário quanto a nível avançado. Nesses vídeos eu vou estar fazendo a mesma situação, só que usando determinados programas que podem facilitar. Pessoal, também peço para que vocês cliquem no íconezinho de notificação e no botão de inscrição. Isso ajuda bastante no canal, na divulgação do canal, tá bom? Até a próxima!